A paz de Deus, sempre no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aos demais evangélicos que veem esse vídeo, a paz do Senhor. E eu acabei de editar um vídeo, né? E eu disse que o Basimar confessou que ele não acredita na divindade de Jesus Cristo. E é porque eu li um comentário dele, ele está falando o contrário disso, ele está dizendo, né? Ele está dizendo que, diz assim, existem muitas denominações que fazem estudos bíblicos e não creem, por exemplo, que Jesus é Deus, como nós da CCB. Então ele está dizendo que a CCB acredita que Jesus é Deus, né? E que essas denominações evangélicas têm estudo bíblico e não acreditam na divindade de Jesus. E eu li apressadamente e disse que ele estava confessando que ele não acredita em Jesus Cristo. Mas sabe o que é isso? Isso aí é a paixão, sabe? Esses assuntos nós não podemos e não devemos tratar de maneira apaixonada, né? Porque se você tratar de maneira apaixonada, você vai errar, com certeza você vai errar. Você vai ler o que as pessoas não escreveram, você vai ouvir o que as pessoas não disseram. Então é por isso, porque li apressadamente. Mas não muda o fato de eu ter dado esse furo, cometido esse erro de julgamento, não muda o fato, não muda o fato. Apenas torna isso engraçado. Bem, não muda o fato que realmente ele está mentindo, porque se realmente crê na palavra do Senhor Jesus e crê que Ele é Deus, vai discutir com Ele, vai contradizer o que Ele disse, vai acrescentar ensinamentos para o Deus que se fez homem e ensinou a salvação, vai acrescentar alguma coisa, porque ele não sabia o que dizia, ou ele deu seu recado pela metade. Não tem cabimento isso. Se Jesus disse quem crê tem a vida eterna, acabou a conversa, não tem o que discutir. Ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, nunca perecerão. Nunca perecerão. Por que vai discutir? Vai dizer, perece sim, perece. Entendeu? Jesus diz, da minha mão ninguém pode arrebatar. Está na mão de Cristo, está na mão de Deus. O camarada diz, não, arrebata, perde a alma, cai da graça. Jesus diz, o Pai que me deu estas almas é maior que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Não, arrebata sim, cai da graça, perde a alma. Entendeu? O Espírito Santo habitará convosco e ficará convosco para sempre. O cara diz, não, mas cai da graça, o Espírito Santo abandona. Deus disse que Ele nos deu o Espírito Santo como penhor. Penhor é um valor que você dá em garantia de uma dívida, que você vai honrar o seu compromisso. E o Senhor fala que Ele deu o Espírito Santo como penhor da nossa salvação. O cara desconsidera isso, não tem valor nenhum. E está sabendo, ele está sabendo. Por exemplo, agora ele está usando um verso, que é o jovem, né, que perguntou, mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele disse, sabe os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Então está usando esse verso, ali, Lucas, né, para dizer que nós temos que guardar os mandamentos para entrar na glória de Deus. Se você falhar, se você vacilar, você não vai entrar. Usa lá o Mateus 24, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas ele está sabendo que o evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus está ministrando para os judeus, com o objetivo de cumprir a promessa feita aos patriarcas. Abraão disse, em ti serão benditas todas as nações da terra. Fez promessa para Davi, fez promessa para Jacó. Abençoar Israel. Israel, o projeto de Deus, era ter Israel como a nação central do mundo. E Cristo, o Messias, reinando em Jerusalém. E as nações obedientes à palavra de Cristo. Mas os judeus rejeitaram. Isso é do propósito de Deus, da economia de Deus. Então, cumpriu-se a lei. E Deus de dois povos, né, os gentios e os judeus, formou a igreja. E o evangelho da igreja é o que você encontra no evangelho de João.
ensina a doutrina de Cristo sobre nossa salvação, está no Evangelho de João. Ele sabe disso, já passei essa informação, mas ele teima nestas coisas. E então não crê no Senhor Jesus, né? Ele não crê. Ele crê, ele é um idólatra, né? É um adorador de homens, porque dá a um homem a mesma autoridade da palavra dita pelo próprio Deus. Sabe? Quer fazer uma comparação? O Papa disse que o dia que nós devemos guardar é o domingo. Pergunta para os judeus, vocês dizem que no quarto mandamento, lembra-te do sábado para o santificar. Mas nós devemos guardar o domingo porque o Papa mandou. Você escutar o que o judeu vai dizer para você. Mas esse é um homem falando. Deus falou isso no Monte Horebe para Moisés. E deu lá os 10 mandamentos, que foram pervertidos pelo Papa Romano. É isso que ele vai dizer. Falou, não tem homem para contradizer aquilo que Deus falou para Moisés lá no Monte Horebe, os 10 mandamentos. E o mesmo eu digo aqui a respeito da salvação, não tem homem para contradizer o que Jesus disse. Ele falou, está falado, acabou a conversa, não tem o que discutir. Acabou a conversa, entendeu? Mas ele teme, ele insiste. Então ele está mentindo, ele realmente não crê no Senhor Jesus como Deus encarnado, Deus que se fez homem, é isso? E usa o texto de Tiago, e depois diz que eu não acredito na Bíblia como a infalível palavra de Deus, toda inspirada pelo Espírito Santo. Eu não sei porque esses versos de Tiago, lá no capítulo 2 de Tiago, que são versos contraditórios, eles estão lá. Não sei. Pode ter acontecido uma porção de coisas. Veja, no Evangelho, na carta de João, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 7, 1 João 5, 7 diz assim, quer ver? Vou lá procurar. Espera aí. Diz assim, né? O 6 e o 7. 6, o 7 e o 8. Diz assim, este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num só. Entendeu? Isso aí, documentos mais antigos, bem próximos dos dias dos apóstolos, não aparece nos manuscritos. Então, se conclui que é uma chamada glosa escribal. Quem copiou, colocou uma nota, uma explicativa, no rodapé, lá embaixo do manuscrito. E acabou sendo feito cópias e acabou sendo incluído no texto. Entendeu? Pode ser que um dia nós venhamos a descobrir por que esses versos contraditórios que estão no capítulo de Tiago, eles estão aparecendo lá. Quem sabe se encontra alguns documentos que mostrem isso para a gente. Porque hoje nós não temos os documentos originais. O que nós temos é cópia de cópia, de cópia, de cópia, de cópia. Entendeu? Pode ser que não, um dia a gente descubra. Eu aceito a carta de Tiago, agora eu não aceito esses versos usados de maneira contraditória para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Porque isso pode ter uma outra interpretação. Como, por exemplo, Tiago está tratando da justificação do homem diante de um outro homem. Entendeu? Para você observar suas obras, ver se ele tem realmente um testemunho de crente. Entendeu? Só isso. Entendeu? Mas não usar esses versos para contradizer o ensino do Senhor Jesus. Paulo disse que a salvação é pela graça e não é por obras. Ele está tratando, evidentemente, de maneira inconfundível, da nossa justificação diante de Deus. Que a santidade que devemos apresentar diante de Deus é a santidade de Jesus. E a justificação, a justiça, é a justiça de Jesus que nós devemos apresentar diante de Deus. E de Tiago, nesses versos, está tratando da justificação do homem diante de um outro homem. Isso pode ter outras interpretações. Agora, eu não aceito o camarada usar esses versos para contradizer o próprio Deus. Porque é um absurdo. É um absurdo, isso não tem sentido. Quem faz isso não acredita em Jesus Cristo. Simples assim. Não adianta, o cara diz que acredita, mas não acredita nada, é conversa mole. É mentira diabólica isso. Tá bom? Então, ó, foi mal, viu, Basimar? Foi mal, não leve a mal. Mas não fique triste não, tá? Porque eu vou continuar afirmando que você não crê na palavra de Jesus Cristo.
Então, eu estou dizendo que você está mentindo. E não tem como você contestar isso. Fala a verdade. Eu não acredito na divindade de Jesus Cristo. Fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. E eu vou te respeitar. Fala a verdade. Não, eu não creio que Jesus Cristo é Deus feito homem. Para dar a ele toda essa autoridade que você está dando, irmão Jair. Eu não creio. Ele foi filho de Deus. Fala o que você quiser, se acredita. Mas não venha me enganar a Irmandade com falsos discursos. Você não está na Câmara dos Deputados Federais, lá em Brasília. Você não está na Assembleia dos Vereadores da cidade de São Paulo para ficar fazendo discursos mentirosos, fazendo política, tá? Ficar bonitinho na fotografia. Vamos falar a verdade, Então, você quer defender o Tiago? Você diz, né? Você diz, não existe nenhuma prova de que o livro de Tiago não era lido nos tempos apostólicos. Você está vendo esse livro aqui, ó? Está vendo? Esta é a história do cristianismo nos 4 primeiros séculos. Eusébio de Cesareia. Ele foi bispo na cidade de Cesareia. Ele viveu em 263 depois de Cristo até 340 depois de Cristo. Então, e ele é um historiador. Ele viu lá o concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. E veja o que ele menciona na página 75 desse livro aqui, ó. Diz assim, aqui, ó. Capítulo 23, está lendo aí? O martírio de Tiago, irmão do Senhor. Então ele diz lá no final desse capítulo, ele escreve aqui como foi a morte de Tiago. Então ele diz lá no final desse capítulo, ele escreve aqui como foi a morte de Tiago. E ele diz, no final do capítulo, são tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais, universais. De quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. De quem se diz, tá? Então, ele está dizendo com esta frase que nem todos acreditavam que Tiago, irmão do Senhor, teria escrito essa carta que está aí na sua Bíblia. Tá? Entendeu? É aquilo que eu tenho afirmado. E até hoje não temos como provar que o autor do livro de Tiago tenha sido realmente Tiago, irmão do Senhor. Até hoje não temos como provar isso. Tá? Contrário das suas afirmações sem fundamentação. Você está falando as coisas sem fundamentação. Tá? Depois diz mais, ó. Mas deve-se observar que é considerada espúria. Olha aqui, ele está dizendo. São tais os relatos a respeito de Tiago, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais universais. Mas deve-se observar que é considerada espúria. Está entendendo? Sem origem, sem qualidade. É isso que significa espúria. Depois diz mais. De fato, não muito dos antigos a mencionam, nem a chamada Epístola de Judas, também uma das 7 chamadas Epístolas Universais. Tá? Então isso está na página 75, tá? Do livro de um historiador do cristianismo do primeiro século. Tá? Então, quando você diz aqui, ó, a grande maioria dos estudiosos sobre o assunto dão como certo que esse Tiago que mencionei como autor do livro esse que foi escrito, tal, isso é conversa. Toma vergonha na cara, meu. Para com isso.